Empresas angolanas estão a ser multadas por não pagarem o novo salário mínimo nacional. 1.500 empresas já foram multadas, segundo o Ministério do Trabalho, por não pagarem o novo salário mínimo nacional, apesar destas empresas terem condições para o efeito. Vale lembrar que o salário mínimo nacional em Angola alterou de 70 mil kwanzas para 100 mil kwanzas, para grandes empresas, médias empresas, e as pequenas empresas e startups continuam a pagar 50 mil kwanzas. E tem mais, há uma morosidade onde o governo angolano pediu para as empresas, as grandes empresas, que não têm condições de pagar 100 mil kwanzas como salário mínimo, pudessem solicitar uma morosidade. E no mês passado falamos aqui no canal de que havia uma notícia de que empresas, inclusive, que tinham condições, segundo estudo do Ministério do Trabalho, para pagar 100 mil kwanzas como salário mínimo, também solicitavam para pagar 50 mil kwanzas. Essas empresas foram negadas. E hoje nós vemos a notícia de que 1.500 empresas foram multadas por não pagarem 100 mil kwanzas como salário mínimo nacional. A questão que se coloca é, essas empresas não querem pagar 100 mil kwanzas ou não têm condições para pagar 100 mil kwanzas. E também o Ministério do Trabalho pede para que as empresas, ou seja, os trabalhadores, os sindicatos, as sociedades também se empenham nesse trabalho de fiscalização, apesar de uma PES já ter enviado 500 fiscais para visitarem as empresas, para constatar de facto estão ou não estão a pagar. E dizem que também alguns empresários combinam com trabalhadores para falarem aos fiscais de que nós estamos a receber 100 mil kwanzas. Só que isso não funciona porque depois esses fiscais querem saber da folha de salário, inclusive do extrato bancário da transferência para pagamento, para confirmar que realmente a empresa está a pagar 100 mil kwanzas de salário mínimo. Esse é um tema muito controverso, porque apesar do Estado ter a obrigação de estipular o salário mínimo nacional para que evitar a exploração das pessoas, para evitar assimetrias de informação, para evitar desigualdade social, para proteger os trabalhadores. Apesar disso, por isso é que o governo é chamado a estabelecer salário mínimo nacional, okay, para evitar maus tratos. Apesar disso, são os trabalhadores que definem o valor do trabalhador, o valor do trabalho. E tem mais, não só o trabalhador define, não só o empresário define o valor do trabalhador, como também o mercado define o valor dos trabalhadores, o salário mínimo. Quanto mais desempregados nós tivermos, mais os empresários têm a hombridade de poderem estipular salários mínimos ou de não aumentar salários mínimos, porque facilmente as pessoas são substituídas ou descartadas. E, por causa da Angola, a questão vai muito mais a fundo ainda. Mas antes de falar aqui essa questão aqui da profundidade desse tema, quero te pedir e lembrar para fazer like neste vídeo, para se inscrever, para partilhar, faz favor. Está muito frio, muito mesmo. Portanto, o teu like vai ser mesmo o meu salário para compensar o frio que estou cá a sentir. Está muito frio, está frio em casa, está frio fora. Em casa não há aquecedor, portanto está frio lá em casa, está frio aqui fora. Assumindo que você pagou o meu salário, você é meu chefe, e também eu queria dizer, também estás com pena de mim por estar com frio. Alguém ia dizer, não, pena de ti por estás com frio. Aqui estamos no calor. O calor quando é intenso faz mal, o frio quando é intenso faz mal. Portanto, tenho pena de quem está em país que está muito quente, como os Emirados Árabes Unidos. Também tenho pena de pessoas que estão num país muito frio, como ali no Polo Norte, Rússias, lá no norte de França, norte de Portugal, e pronto, Canadá, and so on. Família, nós temos um problema que se chama cultura empresarial. Nesta cultura empresarial, há muitos empresários que acreditam na ideia de que pagar salário ou criar postos de trabalho é um ato solidário. Só que não é.
Eu não posso encher a minha pança em dizer que eu criei X postos de trabalho. Por isso eu sou muito bom. Por isso eu sou solidário. Assim como é um discurso, aliás, eu considero um discurso demagogo, aquele governo que enche a papa a dizer que nós criamos X postos de trabalho, quando podia dizer que nós criamos X a nível de produtividade, quando coloca o discurso do trabalho à frente, em detrimento das condições de salário, em detrimento do que se produziu de novo, em detrimento de como a economia está a autossustentar-se, também o empresário que coloca o discurso do querer X postos de trabalho está aqui a ignorar o facto de que, não, você empresário precisa de trabalhador. Trabalhadores é uma necessidade e não uma solidariedade. Ninguém emprega pessoas por pena. As pessoas empregam pessoas por solidariedade, por necessidade. Ninguém emprega pessoas por ele ser bom. Não. As pessoas empregam pessoas por necessidade. Querem aumentar a produtividade, querem aumentar a produção, querem ter mais lucros. Eu, Joaquim, preciso nesse momento de um repórter e de um editor. Isso não é uma necessidade, não é uma solidariedade. Não é uma necessidade. Eu preciso muito, porque quero aumentar aqui a produção de conteúdos. Quero produzir mais outros conteúdos. Okay? Portanto, quando eu conseguir esse repórter, esse editor, eu não estou a ser solidário com eles. Não. É uma necessidade minha. Aumentar aqui a produtividade, aumentar aqui as visualizações, aumentar aqui os inscritos, aumentar aqui a receita. Portanto, não é uma solidariedade, é uma necessidade. O trabalhador, quando trabalha, quando vai para o trabalho, não está a ser solidário com a empresa, não. Ele também está aqui a cobrir a sua necessidade. Se eu também um empresário, quando eu contrata, seja lá 1 milhão de trabalhadores, 100 mil trabalhadores, um trabalhador, ele não está a ser solidário, ele está apenas a cobrir a sua necessidade, que é no final do dia aumentar aqui os seus lucros. Porque quanto mais trabalhadores que realmente trabalham, maior será o meu bolo. Ponto. E se nós aqui começamos a olhar para esta cultura, perceberemos que realmente há muita gente que tem trabalhadores e não aumenta os seus salários, até ameaça-os de dispensar, porque ele acha que está a fazer solidariedade às pessoas que ele emprega. Ponto. Agora, nós também precisamos sermos conscientes da situação macroeconômica que nós estamos a viver. Essas empresas não querem mesmo pagar salário mínimo nacional ou não têm condições. Os fiscais do Ministério do Trabalho, que tipo de dificuldade estão a fazer? Estão a ler as receitas, né? Estão a ler a conjuntura macroeconômica, estão a ler os delays, as demoras que muitas empresas têm em poder importar produtos. Quanto tempo de carência eles ficam sem produtos para poderem vender e assim pagar salário? Quanto tempo de carência eles ficam sem nada para fazer, porque nada foi importado? Esse tempo de carência, as empresas têm custos. Né? Pagam energia, pagam água, pagam aluguer, pagam salário. E pode ser que um mês a empresa está bem, porque tem produtos, outro mês ou 2 meses a empresa está mal, porque ponhamos uma empresa que importa carros. Os carros demoram, por exemplo, 2 meses para poderem chegar no país. Mas a burocracia, a GT, a Standard, está 2 meses ou 3 meses sem carros e sem vender carros. Mas também não pode dispensar trabalhadores, porque tem acordos, tem contratos, e também vai precisar desses trabalhadores quando os carros chegarem. Logo, precisamos fazer uma expansão muito mais solidária, muito mais inteligente e muito mais abrangente. E eu, empresário, preciso perceber que eu não sou ONG, ONG, não. Eu sou uma instituição financeira, econômica, e que a minha relação com os trabalhadores é mútua, é de mútuo benefício. O governo precisa também questionar-se se o tempo que nós estabelecemos o novo salário mínimo é oportuno. É mesmo esse tempo que nós precisávamos? Ou apenas foi uma medida política? Porque também o governo pode aumentar o salário com medida política, para reduzir aqui as críticas. Okay? Sem primeiro ouvir os empresários, de facto estão em condições. Porque nós temos um tecido empresarial, diga-se de passagem, muito frágil. Por que eu digo muito frágil? Porque é muito dependente das importações. E as importações são também dependentes das flutuações internacionais. Conflitos, energia, taxas.
muita coisa acontece no cenário geopolítico. Os empresários angolanos são são o ponto mais frágil de todo esse melange, toda essa mistura. A perceber a questão. Logo, cada empresário, ou os empresários, a nível de sindicatos, ou então a nível de cartéis, caso existam, deviam apresentar as suas realidades económicas, não é? E sociais aos governos locais, não é? Ou então ao governo central. Epá, se calhar o momento em que o salário foi aumentado não é exato, porque Angola está num momento muito frágil da sua economia. Se calhar, devia-se negociar outros modelos, outras modalidades para pagar salário mínimo. Por exemplo, contratos por hora, contratos por produtividade. Por exemplo, nós aqui, por exemplo, nós criamos conteúdos, temos vários tipos de contratos, né, pá? Por cada vídeo, vou-te pagar X. Por cada hora de reportagem, vou-te pagar X. Há outras modalidades que não obrigam o empresário a sacrificar o salário que não consegue. E depois o trabalhador, claramente que está a ver o dinheiro a entrar, vai fazer a queixa ao Ministério do Trabalho. E também há trabalhadores que veem que está a entrar dinheiro na empresa, e às vezes muito dinheiro, mas não sabe se todo esse dinheiro aqui é mesmo da empresa. Por exemplo, as despachantes. Eu já trabalhei em uma despachante, na área financeira, e nós fazíamos movimentos de bilhões de kwanzas. Né? E o nosso salário na altura era 15 mil kwanzas. Você faz movimento de bilhões de kwanzas, mas o teu salário é 15 mil kwanzas. Se você não ler bem os documentos, vais pensar que os bilhões de kwanzas que estão entrando na empresa, que estás a movimentar, são da empresa, só que não são da empresa. É o dinheiro do aluguer do caminhão, aluguer do barco, os impostos, todo o dinheiro que envolve ali. O dinheiro da compra da mercadoria, está tudo nos documentos. Só se não ler aquilo, vai pensar que o dinheiro é da empresa. O dinheiro é da empresa. A empresa é apenas uma subcontratada. Precisa de apresentar todos esses valores, por exemplo, à AGT, ou então ao cliente, ou então ao fornecedor. Perceber a questão. Nem todas as empresas têm aquele dinheiro que elas fazem circular. Algumas só têm mesmo em 1 bilhão de coisas que ele fez circular, dele mesmo, a nível de seu rendimento, é apenas 1 milhão de kwanzas. Ver a questão. Esse problema ainda está assente, ainda pode ser discutido. Claro, já foi aprovado, uma lei, mas pode ser discutido ou podemos criar outros contratos para poder fazer com que as grandes empresas, que são grandes, mas não têm grandes rendimentos também, aqui diga-se de passagem, hoje em dia também os termos grandes empresas mudou. Há canais de YouTube que têm um apresentador e um editor que ganham mais do que uma empresa que tem 100 mil trabalhadores. A perceber a questão. Hoje os contextos de grande empresa, pequena empresa, mudou bastante. Okay? Por isso também é importante aqui analisarmos estes pequenos pormenores. Alguns não conseguem pagar 100 mil porque têm muitos trabalhadores e precisam desses muitos trabalhadores. Tanto que há também empresários solidários. Sabe que tem, por exemplo, 100 mil trabalhadores. E muitos deles estão com ele há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Tem também uma ligação solidária com essas pessoas. Ele sabe que se eu, para pagar melhor, eu posso dispensar algumas pessoas. Só que ele também sente com aquelas pessoas. Sabe que o país está numa situação difícil. Ok? Porque vale também aqui dizer que nem tudo às vezes é sobre dinheiro. Há um, dois, três, quatro, cinco empresários que sentem com seus trabalhadores pelo tempo que serviram, querem até aumentar, mas não conseguem aumentar, mas não conseguem dispensar, porque amam aqueles trabalhadores, conhecem a realidade. Por isso é que se calhar era melhor esse tema, agora que existem 1.500 multas, voltar a debate público empresarial, ou então cada empresário com os seus trabalhadores, cria outros modelos de pagamento. Eu, por exemplo, preciso trabalhar comigo também, mas não consigo pagar salários mínimos, portanto, eu negocio formas de pagamentos várias. Quando digo eu, estou a falar de forma hipotética. Né? Eu, tenho que pagar 50 mil, pagar 100 mil, calma aí. Vamos arranjar outras formas de contratação. Okay? Eu te contrato, você encontra também uma empresa, não é? Eu te contrato em termos de horas, ou te contrato em termos de produtividade, né? Para poder aqui fintar ou fugir o salário mínimo nacional. Que também depois pode ser tido como sendo uma violação à lei. Por exemplo, a qual era importante aqui chamarmos juristas, podemos aqui voltar a discutir
esse tema aqui é muito importante, porque o crescimento da economia angolana depende da produtividade. A produtividade depende da forma, do como eu pago os meus trabalhadores e também da preparação dos meus trabalhadores. E, no final do dia, vamos perceber que quem define o valor de um trabalhador é o empresário. Vais fazer aqui cópias do trabalho, eu vou te pagar 10 mil contas por isso. Porque para ele, para o empresário, fazer cópias todos os dias vale 10 mil contas. Você diz sim ou não. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Deus abençoe como sempre. Amém.